Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Acabou a partida entre Grêmio 1 e Internacional 1 no clássico, né, gaúcho, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Então bora falar um pouquinho sobre essa partida e o que ocorreu nela, certo? Antes do vídeo começar, como eu sempre falo, verifique se você está inscrito no canal e se você segue o perfil no TikTok. Caso você ainda não esteja inscrito ou caso não esteja seguindo, por favor, eu serei eternamente grato se você puder seguir e se inscrever. Caso você assista até o final do vídeo e goste do que você assistiu, eu também irei ser muito grato se você der um joinha no YouTube, um coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas, certo? Feito isso, bora falar sobre esse jogo que ocorreu nessa noite de sábado, certo? Entre Grêmio 1 e Internacional 1. Se tem algo que a gente tem que falar sobre esse jogo, é que o primeiro tempo foi um primeiro tempo com poucas chances, ok? Um Grenal, ele é muito caracterizado por esse jogo de poucas chances, jogo de poucas finalizações. E o primeiro tempo seguiu essa tese, seguiu essa ideia de que nós já temos do que é um Grenal, que é um jogo muito mais pegado do que vistoso. Feito isso, a equipe do Grêmio conseguiu se segurar muito bem no primeiro tempo. Eu considero o Internacional uma das melhores equipes do futebol brasileiro, junto com Flamengo e Palmeiras. E mesmo assim o Grêmio, que vem numa crise, né? O técnico acabou de sair, o Quinteiros acabou de ser demitido, novo técnico ainda não chegou, que na teoria é para ser o Mano Menezes, ou seja, o Grêmio ele vem numa crise e mesmo assim conseguiu segurar muito bem o Internacional. O Internacional não conseguia ter a bola, o Internacional tinha dificuldades em ter a bola. Por quê? A marcação do Grêmio era muito eficiente, uma marcação homem a homem, uma marcação que diminuía completamente os espaços da equipe do Internacional. E o Grêmio muitas vezes quando saía com a bola buscava jogadas rápidas, buscava ir rápido da defesa para o ataque. Sendo assim, o Edenilson no primeiro tempo fez um papel muito bom. O Edenilson muitas vezes ajudava defensivamente, muitas vezes também ajudava ofensivamente, fazia uma dupla de ataque, ajudava na ponta. Então o papel do Edenilson no primeiro tempo foi um papel muito eficiente. A equipe do Internacional não conseguia ter jogada. O Wesley muito apagado. O Bernabei tinha mais dificuldades defensivas e por isso não conseguia se expor tanto oficialmente, que é uma característica do lateral esquerdo. O Alan Patrick tinha sim a bola, mas não conseguia ter o apoio muitas vezes dos jogadores. E quando a bola chegava no Ener Valencia, porque sim, ele conseguia muitas vezes ter a bola, os jogadores do Grêmio diminuíam o espaço para o Ener Valencia ou para o passe do atacante equatoriano. Sendo assim, o Internacional não conseguia ter chance. Ainda assim teve uma chance, numa escapada do Bernabei, que ele toca no meio da área e o Ener Valencia finaliza para uma bela defesa do Thiago Volpi. Porque quando o Inter consegue usar o Bernabei, ele também ajuda os ataques do Inter a serem melhor, ele potencializa todos os ataques do Inter. Por sua vez, o Grêmio nessas jogadas rápidas de ataque conseguiu em uma jogada que ainda assim teve um pouco mais de calma com a bola, mas uma jogada onde o Grêmio buscava de qualquer jeito chegar ao gol de forma rápida, acaba fazendo um gol um pouco estranho do Grêmio, que acabou sendo o gol contra do goleiro Antony, certo? Sendo assim, a partida vai para o intervalo e no segundo tempo, uma pequena mudança. Eu não sei se devido à intensidade, porque foi um primeiro tempo muito intenso da equipe do Grêmio, a equipe do Internacional conseguiu ir se encontrando no jogo durante o segundo tempo. Então o segundo tempo da equipe do Inter foi um segundo tempo melhor. O Inter conseguiu usar mais as pontas, conseguiu usar mais o Bernabei, conseguia ter mais o lado direito. Aliás, que é importante falar, eu gostei muito da partida do Oliveira, do Kiki Oliveira pela equipe do Grêmio. Eu acho que ele conseguiu deixar o Bernabei em situações muito instáveis. Eu acho que ele conseguiu ajudar muito pelo lado direito ofensivo. Eu acho que a partida do Kiki Oliveira foi muito boa. Durante um começo do segundo tempo, ele foi uma válvula de escape muito grande para um Grêmio que não conseguia mais ter tantas chances como... Não como foi no primeiro tempo, mas não conseguia ser tão perigoso, não conseguia ter tanta bola, não conseguia ser uma equipe que era tão eficiente como foi no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, as coisas acabam mudando, né? Substituições acabam acontecendo. Vitinho e Wesley saem, jogadores que na minha visão estavam apagados no primeiro tempo. Entram Bruno Tabata e entram o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, na esquerda, ele foi muito usado, porque a equipe do Inter começa a usar mais o lado esquerdo, começa a usar mais o Bernabei, começa a usar mais as ultrapassagens. Isso faz com que a equipe do Inter consiga ter mais chance. Apesar que o Fernando atuou praticamente como um terceiro zagueiro, como é em quase todo jogo do Inter que eu assisto, se não for todos os jogos.
Ou seja, o jogador atua recuado pela esquerda, no caso o Fernando, e isso abre mais caminho para o Bernabé. No primeiro tempo isso não estava correndo tanto, o Fernando atuava um pouquinho mais à frente. Isso faz com que o lado esquerdo, o Bernabé não possa atacar muito, porque nesses ataques rápidos do Grêmio, o lado esquerdo podia estar muito aberto se o Bernabé atacasse tanto. Por isso que foi tão importante o Fernando fazer um papel de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, porque isso abria espaço para o Bernabé atacar. E tinha Gabriel Carvalho com o Bernabé, ultrapassagens, e o Bernabé faz isso muito bem, de chegar ao ataque, de cruzar, de ser aquele jogador de área. Porém, o gol do Inter sai no outro lado, sim, no lado direito. Jogada de escanteio curto, a bola chega para um cruzamento, o jogador do Inter cabeceia e após o cabeceamento a bola bate no braço do João Pedro. Pênalti incontestável. Alan Patrick na batida, bola para um lado, Volpi para o outro e não tem o que fazer, o Inter empata. Após o empate do Inter, ainda assim, o Inter conseguiu ser uma equipe melhor, mas já não tinha mais tantas chances como tinha sido até o gol. Depois do gol acontece uma pequena queda de ritmo indo também com o Grêmio tentando ter mais a bola. O Grêmio conseguia ter mais a bola. Substituições também mudaram legal o jogo. Aravena entrou no lugar do Edenilson. Eu acho que o Grêmio perdeu um pouco disso, porque eu gostei muito mesmo da partida do Edenilson. Eu acho que o Edenilson foi um jogador muito eficiente para a equipe do Grêmio, principalmente no primeiro tempo. E as outras substituições, Ronaldo entrou no lugar do Bruno Henrique. Então o jogo ele foi mudando um pouco a característica, o jogo foi esfriando depois do gol do Inter. Era o Inter ainda assim depois mais incisivo. Eu sentia um Inter que buscava mais o gol do que a equipe do Grêmio durante quase todo o momento após o empate do Colorado. Porém, tem um lance para mim capital nesse segundo tempo, que é um pênalti, na minha visão, não marcado para a equipe do Grêmio, não lembro quem sofre, mas perto ali dos 40 minutos do segundo tempo, um pênalti que na minha visão ocorreu para a equipe do Grêmio, onde o juiz não marca. Sendo assim, o Grêmio poderia marcar o gol ou não. Não dá pra falar que seria 2-1 pro Grêmio, que o Grêmio ganharia, que o Inter perderia. Não, porque eu não sei se o pênalti ia entrar, se o pênalti ia... o que ia acontecer nessa cobrança de pênalti. Mas sim, na minha visão, ocorreu um pênalti para a equipe do Inter. O que eu posso tirar desse jogo? Sobre o Grêmio, eu não sei muito bem o que falar, né? Porque novo técnico vai chegar, Mano Menezes, então muitas coisas podem mudar. Mas o que eu vi dessa partida do Grêmio foi um Grêmio onde fez o primeiro tempo muito eficiente, o primeiro tempo que encurtou muitos espaços, um primeiro tempo onde conseguiu ir muito bem. Porém, no segundo tempo sofreu com coisas que eu já venho observando na equipe do Grêmio. Se no último jogo o Grêmio tomou 4 gols, sendo 2 gols para cada um dos laterais do Mirassol, hoje a equipe do Grêmio voltou a sofrer pelas laterais. Eu não tenho muita confiança nos laterais do Grêmio. Mas, outro ponto que eu tenho que falar, lateral do Grêmio eu digo no João Pedro, porque eu gostei muito da partida do Marlon. Eu tava esquecendo, olhei aqui na minha anotação, eu gostei muito da partida do Marlon, muito mesmo. Se eu disse que atacou muito pro lado do Bernabé, é porque pelo lado do Marlon a equipe do Inter não estava conseguindo muita coisa, seja com o Vitinho, seja com o Bruno Tabata, ou seja com o Aguirre, tá? Eu gostei muito da partida do Marlon pela lateral esquerda do Grêmio, defensivamente, principalmente. Sobre a equipe do Inter, eu acho que o Inter ele precisa ser uma equipe que não perde esses pontos. Ok, é um clássico, sim, mas o Inter ele é visto como uma das melhores equipes do Brasil e precisa, sim, ganhar jogos onde o Inter acaba sendo uma equipe melhor. No caso de hoje, o Inter era uma equipe melhor do que a equipe do Grêmio. Fez um primeiro tempo muito abaixo, primeiro tempo com muitas dificuldades na criação, muita dificuldade devido à marcação do Grêmio, talvez porque o Inter não imaginava como o Grêmio iria vir para o jogo devido à mudança de técnico. É um novo técnico interino, tem uma metodologia de você seguir a ideia do último técnico, sim, mas a ideia do último técnico está indo muito errado. Será que compensa você seguir ou será que a equipe do Grêmio vai com uma nova ideia? Então acaba tendo essa pulga atrás da orelha da comissão técnica do Inter, não saber como o Grêmio irá para jogo. Isso pode dificultar um pouco o planejamento da equipe para uma partida tão importante como é um clássico. Porém, no segundo tempo, parece que o Roger foi entendendo como a equipe do Grêmio estava se portando e conseguiu achar espaços. E viu que o espaço talvez não era pelo meio, mas sim expor cada vez mais as pontas. E não tem nada melhor do que você expor o lado esquerdo do Inter com o Bernabé ofensivamente, colocando o Fernando como terceiro zagueiro, porque assim o lado não fica tão aquém defensivamente, certo? Esse foi o meu vídeo sobre Grêmio 1, Internacional 1. Como eu disse no começo do vídeo, verifique se você está inscrito no canal do YouTube, se você segue o perfil no TikTok. E caso você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, lembre de dar o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas, certo? Logo, logo eu volto com mais um vídeo e eu sou muito grato por você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo isso aqui. E valeu!